Olá, eu sou Angelita Costa, terapeuta naturalista, atuando aí na ginecologia natural, ajudando vocês aí a buscar tratar a sua saúde ginecológica, né, fertilidade de forma natural. Então hoje eu venho falar com vocês sobre as várias possibilidades de você estar usando os fitoterápicos, tá? Na sua vida aí para curar e cuidar de alguma doença. Então olha só, existem várias maneiras da gente estar utilizando esses fitoterápicos em casa, né? Mas com a ajuda, é claro, de um terapeuta naturalista, tá bom? Não se dê o trabalho de ir lá pegar a erva qualquer, pensando que ela vai estar fazendo um efeito e de repente você não pode estar utilizando aquela erva, tá legal? Então assim, toda a informação que eu passo aqui para vocês é a informação que vocês vão colhendo, né? Vocês vão conhecer, é conhecimento para vocês conhecerem, né? Que tem possibilidade de ser tratado dessa forma, porém precisa de acompanhamento, tá legal? Então toda a informação que eu passo aqui para vocês é para que vocês sejam informados do que é possível, porém precisa de acompanhamento para tudo, tá bom? E hoje eu venho falar com vocês sobre as várias possibilidades de estar usando as ervas e sobre os chás, né, as tinturas, as garrafadas, as cápsulas. Então eu vou falar um pouquinho de cada uma delas e como podem ser utilizadas, tá ok? Então olha só, a maneira mais tradicional da gente estar usando os fitoterápicos é através de chás, né? Porque as ervas, elas trazem dentro de si, né, o fitocomplexo, tá? O que são esses fitocomplexos? São os princípios ativos fitoterápicos que estão ali dentro da planta. Mas a gente precisa extrair, a planta precisa nos dar esse princípio ativo, certo? E para que elas nos dê isso, a gente precisa usar alguns mecanismos. Então, um deles, assim, mais tradicional é através dos chás, né? Os chás você vai preparar ali a água, deixar aquela água ferver, né, em temperatura alta. Você vai pegar a erva que você quer tratar ali determinado problema, vai mergulhar essa erva dentro dessa água em alta temperatura, tá? Então é como se as células daquela erva se abrissem e ali ela deixasse as suas propriedades fitoterápicas, tá bom? E aquela água ali, então, depois que você tira a planta, depois de uns 20 minutinhos que você deixou ela ali extraindo a planta, né, os princípios fitoterápicos, você vai tirar aquela planta e a água que ficou ali límpida, ela tá repleta de princípios fitoterápicos que vão tratar a sua saúde, né? Então, olha só, porém os chás, não é todo mundo que gosta de chás e também não é todo mundo que pode tomar o chá e também não é todo mundo que vai ter ali todo o trabalho de todos os dias estar preparando o chazinho, né? A preguiça às vezes não deixa. Então, olha só, o que é necessário então fazer? Os chás, né, para você prepará-los, eles precisam ser do dia. Você não pode deixar o chá ali guardado e usar no outro dia, porque os princípios ativos da planta, ela tá ali e ele não conserva isso por muito tempo, tá? A água não conserva por muito tempo. Então essa é uma forma de você utilizar. Os chás, você precisa tomar determinadas xícaras, né? Tipo, você tá tratando uma doença mais simples, você vai usar de 2 a 3 xícaras por dia, mas se você estiver tratando algo mais intenso, você vai usar até 5 xícaras de chá por dia, né? Então, tem toda uma dosagem, as plantas necessárias que você vai colocar no teu chazinho e vai tomar ali o dia todo, tá? Nem todo mundo gosta, nem todo mundo pode, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha o dia inteiro numa empresa, ela não vai parar para ir lá fazer o chá, né? Ela precisa tá ali em constante trabalho às vezes, né? E vai parar na hora do almoço, na hora do café, mas o chá talvez precisa ser tomado antes, precisa prepará-lo, né? Então não dá. E também pessoas que têm insuficiência renal, principalmente o nível 4 já está fazendo hemodiálise, então você não pode tomar muita água, porque isso daí vai prejudicar os seus rins, né?
e você vai ter ali uma pressão nos rins, o rim não está filtrando, então não pode tomar muito líquido. Aí o chá também não é recomendado para essa pessoa, né? Para tudo isso precisa ser observado, né? Tudo isso precisa ser observado para que você possa utilizar as ervas da forma correta. Agora nós temos, para quem não quer o chá, né? Acha difícil, tá trabalhando, tem aí insuficiência renal, a gente tem a tintura, né? A tintura, mãe, como ela é feita? A tintura, você pega as ervas, né, que você quer tratar, você vai fazer, vai pegar essa erva, vai lavar, vai macerar ela um pouquinho, vai colocar ela dentro do álcool, né, para que ele tanto puxe ali os princípios ativos da planta, mas também vai conservar a planta por mais tempo, tá? Só que não é qualquer álcool também, você vai utilizar para tintura o álcool etílico de cereais, tá? Você vai usar então aí determinadas quantidades de planta para determinada quantidade de álcool etílico, tá? Essa planta ela vai ficar guardada, esse pote, né, com essas plantas vai ficar guardado por uns 15 dias ali para que a planta solte, né, e ali os seus fitoterápicos, e para depois ela ser utilizada. E a tintura ela pode ser utilizada através de gota. Então você vai pegar um vidrinho com conta-gotas, aí esse vidrinho você pode levar para o seu trabalho, para onde você for. Esse vidrinho também com a conta-gotas, você vai, quem tem problema renal pode tomar, porque daí vai pegar essas gotinhas e diluir em meia xícara de água, então não é muita água, né? Precisa diluir na água porque senão queima todas as cordas vocais, então precisa sim, vai queimar ali a sua mucosa, né? Precisa de ser diluída. Só que a tintura, o princípio ativo dela tá mais forte, tá? O extrato da erva ali é mais rico, tá? E não precisa de grandes quantidades, tipo 20 a 30 gotas de tintura equivale a uma xícara de chá, tá? Então você vai beber ali durante todo o dia de 60 a 90 gotas, né? Diária. É diferente do chá, das 3 xícaras de chá que você teria que tomar, tá? Existe também a garrafada. A garrafada é o mesmo processo da tintura, só é diferente porque ela é feita no vinho, né, com um baixo teor alcoólico. Aí a pessoa coloca ali, a pessoa que entende das plantas, né, para colocar, para equilibrar as plantas que vão tratar determinada doença e não vão atingir outros órgãos, tá bom? Então a pessoa vai pegar aquelas plantas, vai colocar ali dentro do vinho, vai deixar lá no mesmo processo para que aconteça ali a planta deixe naquele vinho, né, todas as suas propriedades fitoterápicas. Depois ela vai ser utilizada. E a garrafada você vai tomar uma colher, né, vai equivaler a uma xícara de chá, tá? Então isso resolveu tudo, né? Em vez de você fazer o chá, tomar o chá ali, as xícaras e tal, você ou usa a tintura, que é a gotinha, ou usa a garrafada, que é uma colherzinha que vai equivaler à xícara que você teria que tomar, tá? E como é rápido, você nem vai sentir o sabor. E só que para tudo isso, como eu estou dizendo, precisa que a pessoa que está preparando aquilo seja uma pessoa que entende de plantas, sabe as propriedades das plantas, o que ela vai fazer e o que ela pode atrapalhar, tá legal? Tipo, uma pessoa que tenha hipertensão, tem problemas de hipertensão, tem problemas de tireoide, né? Tem determinadas plantas que vai atrapalhar aí na hipertensão, que vai atrapalhar também aí a tireoide, né? Então tem gestantes, né? Não pode ficar tomando qualquer chá, então tem que ter todo um acompanhamento para você saber exatamente a erva que você está usando. A pessoa que vai te oferecer aí esse tratamento, ela vai te acompanhar, ela vai saber o que você pode tomar, o que você não pode, se você tem algum problema ou não, tá? Então precisa de acompanhamento, não vai pegando as ervas, colocando lá e tomando não, tá legal? Precisa de acompanhamento, tá ok? Ou pela terapeuta naturalista, ou por um fitoterápico e fitoterapeuta, né? Para que te ajude e te acompanhe nisso, tá legal?
E depois temos as cápsulas. As cápsulas, como elas podem ser utilizadas? As cápsulas, elas são feitas de aquelas cápsulas que a gente compra nas farmácias de manipulação, né? Feitas de gelatina. E ali o que eles vão fazer? Eles vão tirar o princípio, né? Da planta. Os princípios ativos fitoterápicos da planta, da mesma forma. Eles vão usar, na verdade, quase que o mesmo processo da tintura, só que eles vão tirar o pó da planta, né? Eles vão pegar ali ervas secas, né? Eles vão secar a erva, vai pegar a erva seca, eles vão pegar o pozinho daquela erva ali, eles vão lavando a erva com álcool, daí eles usam álcool, o solvente deles, né? Pode ser álcool, metano, hexano, acetato de etila, éter. São produtos tóxicos, porém esses produtos não vão ficar lá no princípio ativo da planta, tá bom? Eles não vão ficar lá no princípio ativo, lá no extrato da planta não. Tá? Depois eles vão fazer todo um processo para que o álcool seja evaporado e fique ali no fundo somente o pó da planta, tá? Então assim, eles lavam tipo com uns 5 litros de álcool aquela planta, deixando lá no fundo o seu pozinho, né? Como se você fosse, por exemplo, fritar um peixe, e daí no fundo da frigideira, quando a gente termina, fica lá aqueles farelinhos, né? Então, assim fica o extrato que vai na cápsula. Ele fica assim, e eles vão depois pegar amido de milho ou um outro produto para fazer com que vire pó aquilo ali. Aí, naquele pozinho ali, tem somente o extrato seco padronizado, tá? Da planta. Então, não tem nenhuma outra substância. É somente o extrato seco padronizado da planta. Então, tipo assim, de 5 litros de álcool, eles vão tirar somente 10 gramas de extrato seco. Então, é um processo bastante acentuado aí, né? E, por exemplo, né, o que é um extrato seco padronizado? Quando eu sei qual a substância ativa da planta, né? Eu sei qual a substância ativa dela. Por exemplo, o açafrão, né? O açafrão, o princípio ativo dele é a curcumina, né? Por exemplo, a camomila, o princípio ativo dela é peginina. Então, o princípio ativo dela é que vai ali dentro daquela cápsula, tá? Aí, no caso, quem pode produzir essa cápsula é o farmacêutico, e quem pode passar para você o terapeuta pode passar, né? Entendendo sabendo a dosagem certinha. E tem plantas que nem terapeuta, nem naturalista passam não, tá bom? Somente o médico mesmo pode passar. Então, esses são os processos onde como você pode estar utilizando aí as plantas medicinais. Tudo isso é feito por uma pessoa que realmente entende de plantas, como eu te disse, né? As plantas, elas são naturais, porém, tem plantas que podem causar algum problema, né? Como eu disse a vocês, o chá, ele não causa tanto problema, mas causa. Se você misturar ali muitas ervas, não saber exatamente qual o princípio dela, como ela vai agir no seu organismo, isso pode fazer mal, né? Como eu falei da insuficiência renal, por exemplo. Então, precisa prestar atenção a tudo isso, tá legal? Tem chás que são abortivos, então você precisa prestar atenção nisso também. É uma pessoa que está tentando engravidar, né? Aconteceu de uma pessoa falar comigo: eu estou tentando engravidar e estou tomando dente de leão com unha de gato. Eu comprei uma garrafada de dente de leão com unha de gato e o chia amarelo, né? E estou tomando essa garrafada. E daí eu falei com a pessoa: mas espera aí, todas essas ervas, elas são abortivas. Você está fazendo um processo de limpeza e você já está querendo engravidar atrás, só que você não vai conseguir, porque tem todo um ciclo, tá? Nós temos um ciclo, né? O nosso ciclo, ele depende, em cada fase você vai trabalhar uma erva também, né? Você não vai usar a erva todo o seu ciclo. Por exemplo, o dente de leão, para quem está tentando engravidar, não pode usar o dente de leão todo o ciclo, tá?
Então precisa ter aí uma atenção. O gengibre, por exemplo, o gengibre ele aumenta a pressão, o alecrim, então são ervas que você precisa usar com atenção, tá? Com atenção. Né? Tem ervas mais comuns como hortelã, a camomila, a calêndula, né? Que você usa mais tranquilamente, mas tem outras ervas que não, você não pode usar de qualquer forma, você tem que ter conhecimento para que você use de forma adequada, que essas ervas trabalhem no teu organismo de forma adequada, para que você tenha o resultado esperado, tá? Tipo uma pessoa que está buscando emagrecer, né? Ela ficou sabendo que o dente de leão, ele tira a barriga, né? Isso acontece realmente, ele desincha, ele trabalha ali todo o nosso sistema, todo o nosso intestino e tal, vai fazer uma limpeza, tá certo? Ele vai fazer uma limpeza, só que você precisa saber se você pode tomar também, né? Se você não está tentando engravidar, porque senão você vai ter aí um aborto espontâneo. Tá bom? Então, precisa saber exatamente como está o seu organismo, se você não tem alguma restrição para aquela planta, para que ela tenha o efeito necessário e possa trazer para você o resultado esperado. Tá ok? Então, é isso, meninas. Eu espero que eu tenha ajudado aí vocês em mais esse vídeo. E fiquem com Deus, que Deus os abençoe.